A hierarquia angelical. O conhecimento bíblico conta uma variedade de diferentes histórias sobre os anjos que servem como mensageiros de Deus, como canais entre o mortal e o divino, entre Deus e os homens. Na verdade, há uma hierarquia de alguns níveis estabelecidos de anjos, que consiste em formas diferentes de anjos em cada camada. Desde os tempos imemoriais, a concepção dos anjos tem fascinado a humanidade. O assunto de anjos está tão presente em literaturas religiosas como não religiosas, mitológicas e em diversas culturas espalhadas pelo mundo. Eles são invariavelmente representados como seres com asas e que possuem uma grande luz. Existem até muitas pessoas que rezam para os anjos. Mas você conhece quais são os tipos de anjos que existem? O que muita gente não sabe é que existe uma hierarquia angelical. Existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Você sabe a diferença entre eles? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então sentem-se, crianças. Independente das nossas crenças, provavelmente todos nós temos a mesma imagem mental de um anjo. Ele é um ser lindo, divino, com grandes asas brancas e provavelmente rodeado por uma espécie de luz sobrenatural. Na verdade, há toda uma hierarquia de anjos, embora cada uma com uma finalidade diferente. No documentário de hoje, nós vamos entender a diferença entre anjos, arcanjos, querubins e serafins. Também vamos entender o contexto arqueológico, histórico, mitológico e bíblico acerca dos anjos e da sua hierarquia. Arqueólogos acreditam que a mais antiga representação de um anjo foi encontrada na cidade de Ur, no Vale de Eufrates, a cerca de 230 quilômetros da Babilônia. O local foi colonizado por volta de 4.000 anos antes de Cristo, floresceu em torno de 2.500 anos antes de Cristo e continuou por mais 1.500 anos. A imagem retratada numa pedra é uma figura alada, ou seja, um ser com asas, descendo de um dos 7 céus da crença suméria para despejar a água da vida em uma jarra transbordante dentro da taça do rei. Já os primeiros textos e descrições sobre os anjos aparecem no Velho Testamento da Bíblia. Sim, a Bíblia foi o primeiro e talvez o único livro que abordou o tema sobre anjos com uma grande riqueza de detalhes. Por exemplo, o livro de Daniel é um dos livros mais ricos no Velho Testamento que fala sobre os anjos. Aliás, o livro de Daniel é tão fantástico e cheio de mistérios que eu acho que merece um documentário especial aqui na Creche Obscura. Outra descoberta arqueológica fala sobre o anjo Gabriel, e ela apareceu recentemente, cerca de 17 anos. Em Jerusalém, uma exposição mostra pela primeira vez ao público uma pedra com escritos que teriam sido revelados pelo anjo Gabriel. A peça foi encontrada há mais ou menos há 17 anos atrás. O achado data do século I a.C. e interfere diretamente nas 3 maiores religiões do mundo e causa polêmicas. Ela contém 87 linhas escritas com tinta, algumas apagadas pelo tempo, no que seria uma conversa do anjo com um profeta desconhecido. Como podemos perceber, a temática anjos atrai bastante arqueólogos e cientistas que, através de pesquisas, experimentos e achados arqueológicos, tentam desvendar o mistério da existência dos anjos. A temática anjos também gera um grande alvoroço entre teólogos. Não existe uma exposição bíblica específica sobre angeologia. Toda abordagem sobre este tema é uma forma de estudo sistemático com uso de paralelismo hermenêutico de tópicos, ou seja, através da interpretação de textos paralelos. A Bíblia cita nominalmente a existência de pelo menos 4 seres da esfera espiritual celestial: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Apesar de citá-los, não há um detalhamento tão grande a respeito deles, mas mesmo com poucas informações, podemos ter uma ideia razoável de como é cada um deles. Anjos. Eles são citados na Bíblia como mensageiros e executores das ordens de Deus. Vejamos um exemplo que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 16, no versículos 10 e 11.
Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Segundo a Bíblia, os anjos são espíritos que servem não somente a Deus, mas também aos servos de Deus. Vamos ver um exemplo que está escrito no Salmo 34, no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Na Bíblia, também podemos ver que Deus criou os anjos puros, mas uma parte deles preferiu rebelar-se contra Deus, como está escrito em Judas, no versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Em alguns outros textos bíblicos, os anjos são descritos como características semelhantes aos dos seres humanos, como podemos ver no exemplo no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 12. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Arcanjos. O termo arque quer dizer sumo, chefe. Trata-se de uma categoria de anjos que exercem uma função superior aos demais. A expressão designa algum poder altíssimo. Em todo o Novo Testamento, ele aparece apenas em Judas no capítulo 9 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4 no versículo 16. Existe uma corrente de estudiosos da Bíblia que alegam haver apenas um arcanjo, no caso, Miguel. Mas embora haja apenas uma citação bíblica, o contexto das Escrituras dá a entender que hajam outros arcanjos. Vamos ler o que está escrito em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe bem, se houvesse apenas um arcanjo, a preposição viria articulada do arcanjo. Porém, a preposição é de arcanjo, passando a ideia que haja mais de um. Pode-se observar isso no idioma original. Os principados, para os escritos pós-bíblicos, são também tipos de arcanjo, como podemos ver em Colossenses no capítulo 1, no versículo 16. As explicações judaicas dadas sobre este tema indicam que tais anjos têm sob suas ordens um vasto número de seres angelicais. Naturalmente, todos estão sujeitos a Deus. No livro de Daniel, Miguel é citado como um dos primeiros e mencionado por Gabriel. Na carta de Judas, ele é citado para disputar o corpo de Moisés. Em Apocalipse, ele aparece acompanhado de outros anjos lutando contra Satanás. 7 arcanjos são citados no livro de Enoque, que é um apócrifo, e para os teólogos e a maioria dos líderes cristãos, os livros apócrifos não foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas no livro de Enoque, os 7 arcanjos que são citados são eles: Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Segundo o livro, a cada um deles, Deus entregou uma província sobre a qual eles reinam. Os querubins. O vocabulário querubim ou querubins acha-se pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 24. Tem raiz no verbo querube, que significa guardar, cobrir, proteger e também celestial. A palavra querubim não corre do grego secular, é uma transliteração do hebraico ou aramaico, e daí a variedade de determinação no plural. Eles representam a classe dos adoradores, tanto pela função quanto pela aparência de animais. São associados ao trono de Deus e mencionados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Cogita-se que o Criador honre a criação animal por intermédio deles. No Salmo 18, no versículo 6 até o versículo 10, Davi escreve em seu cântico que, angustiado, chamou ao Senhor, e ele desceu cavalgando sobre um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Os querubins constituem uma ordem muito elevada entre os anjos. Eles exercem a função de guardiões. Quando o homem pecou,
o Senhor Deus fechou o jardim do Éden e, para protegê-lo, pôs um querubim e uma espada flamejante ao oriente e ocidente do jardim, como está escrito no capítulo 3, no versículo 24 do livro de Gênesis. Os querubins têm definições de aspecto variados. Podem ter rosto de águia, de touro e de homem. Às vezes, aparecem descritos como cheios de olhos, com 4 asas e em outras com 6, como podemos conferir no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, no versículo 16, e no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 8. O profeta Ezequiel descreve as plantas dos pés dos querubins como o de uma bezerra. Tem 4 cabeças, sendo que seus pés seguem em direção para onde suas cabeças olham. O profeta ainda revela que rodas são movidas pelas forças desses anjos. A Bíblia também chama os querubins de seres viventes ou criaturas viventes. Antes da sua queda, Lúcifer era um querubim ungido de Deus. E essa história você pode conferir no livro de Ezequiel, no capítulo 28, dos versículos 14 a 16. Ele andava no meio das pedras afogueadas como os outros querubins. Satanás é representado na Bíblia pela figura de animais. A serpente no jardim do Éden e nos livros de Isaías e Apocalipse como um mitológico grande lagarto, um dragão. Descobertas arqueológicas na Palestina têm trazido alguma luz às representações antigas dos querubins. Em Samaria, painéis de marfim apresentam uma figura composta com um rosto humano, corpo de animal quadrúpede e 2 asas elaboradas e vistosas. Os serafins. O vocabulário serafim deve vir da raiz hebraica saraf, cuja raiz primitiva quer dizer consumir com fogo. Hebraístas a traduzem como queimadores ardentes, brilhantes, refulgentes, amor e nobres. Apenas na chamada ministerial de Isaías é que encontramos os serafins destacados. Segundo a visão do profeta, eles são agentes de purificação pelo fogo, têm forma humana, apesar de possuírem 6 asas, como está escrito no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Na classe dos anjos, os serafins desempenham a função no coro celestial, entoando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ou em hebraico, Kadosh, 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 Adonai, Tsevaot. Intérpretes da Bíblia afirmam que a repetição 3 vezes da palavra Santo significa um louvor entoado à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E infelizmente, para nossa curiosidade e fome de conhecimento, os serafins são a classe de anjos que menos está mencionada na Bíblia.